Bom, boa tarde pessoal, prazer, sou Adriano, eu trabalho na empresa Alter, participei também da Design até 2006, vai offline, então participei bastante tempo, uns 3, 4 anos, então conheço um pouquinho do que vocês estão pensando também. E eu queria trazer aqui para vocês duas coisas, um pouco uma visão geral, então a ideia aqui é trazer para vocês alguns exemplos de aplicação mesmo na prática de otimização, mais focada na otimização estrutural mesmo, na indústria aeronáutica. E também mostrar um pouco, como a Letícia comentou, o desafio que a gente está propondo para vocês. Então, esse ano a gente trouxe um desafio que a Alter está conseguindo aí, para as equipes realizarem. Bom, então, a minha ideia é mostrar um pouco dessa questão da otimização das estruturas e esse desafio no final. Então, o que eu vou mostrar? Primeiro, um pouco do que é a Alter, quem é a Alter. Imagino que muitos de vocês não devem nem conhecer quem é a Alter. Eu mesmo. Estou há 5 anos na Alter. Quando eu entrei na Alter, eu mal conhecia a Alter, não sabia quem era a Alter. Depois eu vou falar um pouquinho dessa otimização estrutural em geral e como que isso a gente pode aplicar, então, talvez alguns casos, mostrar alguns casos de aplicação na indústria aeronáutica em geral. Não só alguns casos aqui do Brasil, mas também casos de fora do mundo que a gente já viu aí na aplicação de otimização. E no final eu vou mostrar um pouquinho do que é esse desafio Alter de otimização que a gente está trazendo para vocês. Tá bom? Bom, primeiro um pouquinho da Alter, bem rápido. Na verdade, a Alter é uma empresa que tem aí mais ou menos 30 para 31 anos. Né? A gente começou com uma empresa de serviços mesmo, de consultoria, e depois a gente começou a avançar na questão de software, software de simulação, software de atendimento. E hoje a gente tem alguns produtos aí bastante usados na indústria, seja na indústria automotiva, aeronáutica. Então, o exemplo mais próximo que a gente tem aqui é a própria Embraer, né? Utiliza os nossos produtos também. Desde a parte de simulação mesmo até gerenciamento, por exemplo, de HPC, de servidores de cálculo. Então a gente tem uma grande grande de produtos que a gente tem atuando. Bom, desses produtos principais da Alter, alguns deles estão aqui, né? Então a gente tem, por exemplo, o HyperWorks, que é um dos produtos que vocês vão ter bastante contato aí, quem estiver participando do desafio da Alter. Então o HyperWorks, o SolidLink, são basicamente produtos focados em simulação, desde a parte de pré-processamento, como é que eu monto o meu modelo para fazer uma simulação, como é que eu rodo esse modelo e como eu otimizo, como eu melhoro o desempenho desse produto. A gente tem times de desenvolvimento de projeto também, então, por exemplo, empresas que têm um time, ou que não têm um time de simulação, ou que estão interessadas em fazer um estudo de um componente, só que não tem esse know-how. A gente também ajuda essas empresas através do design. Então, esses são alguns dos grupos, algumas das vertentes que a gente tem dentro da Alter. Bom, a Alter é uma empresa americana, a origem dela é americana, ela está aqui na região, nossa matriz está na região de Detroit. E no Brasil, a gente tem aqui um escritório que fica lá em São Paulo, se vocês quiserem conhecer um dia, vocês fiquem à vontade. Então, a gente está espalhado aí em mais ou menos 22 países, aí, né? Então, a gente tem vários escritórios espalhados. Mas tá, quem são os clientes da Alter, né? Quem que a Alter atende? Hoje a Alter consegue atender aí várias empresas de vários setores distintos. A gente tem muito forte o setor automotivo, então hoje, se vocês pegarem mesmo o Brasil, né? As grandes aí, a Ford, GM, Fiat, elas usam os nossos produtos para desenvolver o projeto e os produtos deles. Na área aeroespacial aqui, também as maiores aí, a Airbus, Boeing, Bombardier, a própria Embraer aqui, utilizam nossos produtos. E outras áreas também, óleo e gás, a parte de defesa, equipamentos pesados, caminhões, tá? Então um pouquinho da gama de aplicações que a gente tem. Inclusive até a parte de eletrônicos, cada vez mais a gente também está atuando, empresas, hoje a própria Apple também, nossa cliente. Mais focado na indústria aeroespacial, que é um pouco mais o que vocês estão atuando aqui. Então a gente aí diversificando um pouco mais, desde as empresas de criação do desenvolvimento do avião em si, como os próprios fornecedores dessas empresas. Tá? Então, essas são algumas das empresas que a gente tem hoje como cliente. E um dos principais conhecimentos, um dos principais projetos que a gente tem sempre tentar trazer para todas as empresas, todos esses clientes, é a questão de otimização. Então a gente criou um conceito que a gente chama de Optimization Center, centro de otimização. O que é o centro de otimização? A gente, em conjunto com as empresas, os clientes, a gente tem que desenvolver essa cultura de otimização dentro das empresas. Lógico, cada uma delas já tem o seu
o seu conhecimento de otimização. Só que o que a gente faz? A gente vai lá e tenta potencializar esse conhecimento, seja através não só do software, né, mas também do próprio conhecimento que a gente tem. Então aqui são alguns dos centros de otimização que a gente tem ou já teve espalhados no mundo, né? Porque aqui no Brasil a gente teve até um exemplo com a própria Embraer. Bom, falando um pouco de otimização estrutural, que é um dos assuntos principais aqui, por onde que a gente começa? Então, o próprio Massu e outras palestras aqui a gente discutiu, olha, um dos pontos mais importantes é quando eu começo a fazer análise do meu sistema. Como é que eu sei se o meu sistema vai atender ou não? Então, um dos primeiros passos é como é que eu transformo o meu avião que eu estou modelando, ou minha estrutura, e como é que eu idealizo isso, quais são as hipóteses que eu vou criar, quais são os materiais, o que eu vou utilizar para gerar um modelo. Pode ser uma idealização a mais simples possível, até a mais avançada possível, a mais complexa possível, mas tudo isso eu preciso ter uma hipótese que eu vou levar lá e vou colocar no relatório, eu vou justificar o que eu estou levando em consideração para fazer essa idealização. Para que eu vou fazer isso? Para no final, a partir disso, a partir de todas essas hipóteses, eu conseguir fazer algum tipo de análise para que me ajude no final a dizer, será que a minha estrutura está atendendo ou não aos requisitos que eu tenho, seja de projeto, seja de regulamento, seja do meu cliente, do que for. Então, eu vou trabalhar desde análise mais simples, fazer uma simples análise estática, ou eu vou avaliar, o pessoal comentou a questão de vibração mesmo, se comporta a minha estrutura em relação à vibração, qual que é o comportamento dela. Então, desde essas análises mais básicas até as análises mais avançadas, isso vai depender, lógico, dos requisitos do tipo de análise que vocês estão fazendo. Esse é um passo importante aí que eu vou ter a minha, que a gente chama de análise baseline. Com essa análise, eu vou conseguir entender, lógico, pode ser uma análise, fazer um cálculo analítico, que a gente tem comentado, eu posso fazer um modelo FEM, eu posso fazer, aí eu posso variar bastante, mas no final eu preciso de algum jeito entender como é que a minha estrutura hoje está se comportando, se ela vai atender ou não o requisito, se ela vai ter um problema de rigidez, ou se a estrutura do meu compósito vai ou não delaminar, o que vai acontecer com a minha estrutura. Tá? E uma vez que eu fiz essa primeira análise, aí eu vou avaliar, será que esse projeto, será que essa estrutura ela atende os requisitos que eu tenho? Então, podem ser requisitos de estabilidade, pode ser o próprio requisito de rigidez, requisito estrutural mesmo. Então eu tenho que definir, será que a partir desses dados, dessas informações, desse modelo simplificado que eu criei, será que o meu conjunto, o meu sistema está atendendo ou não? Ou será que eu vou ter algum tipo de falha, algum problema bater asa, que quase nunca acontece nas competições? Tá? Então uma vez que eu defini agora, será que esse projeto atende ou não? Como é que eu melhoro? Se eu tiver algum problema, como que eu faço para melhorar esse projeto? Então, uma das abordagens que a gente mais usa é tentativa e erro. Eu vou lá, se meu projeto não está atendendo, o que eu posso fazer? Eu vou lá mudar, eu conheço pela minha experiência, ou por tentativa pura mesmo, eu vou fazer uma avaliação, eu vou mudar um parâmetro, eu vou mudar a espessura de uma chapa, eu vou mudar o número de camadas que eu estou usando, eu vou mudar um parâmetro do meu modelo e tentar com isso melhorar a estrutura. Tá? Só que uma outra abordagem que é possível aqui, que é o que a gente tenta sempre puxar, é a questão da otimização. Então, ao invés de eu perder alguns loops, aí, fazer alguns loops de tentativa e erro, por que não tentar sempre trazer aqui a questão da otimização para o meu conceito ou para o meu projeto estrutural. Então, a otimização acaba sendo uma ferramenta que vai ajudar vocês a determinarem ou a criarem um conjunto, um conceito que atenda melhor os requisitos de projeto. Então, no fundo, o que esse conceito vai fazer, ele vai me mostrar qual seria uma estrutura mais eficiente para suportar todos os carregamentos que eu vou ter. Beleza? Bom, aí para fazer isso a gente tem várias técnicas de otimização, desde modelos analíticos mesmo, até técnicas numéricas. Então, otimização topológica, vocês já citaram até hoje, algumas equipes já estão utilizando. O que a otimização topológica faz? Ela vai ajudar a gente a determinar onde que eu preciso de material e onde eu poderia aliviar, onde eu poderia remover material do meu componente. Tem otimização hoje que pode trabalhar direto na forma ou a espessura. Qual a espessura de balsa que eu vou usar?
3 milímetros, 2 milímetros, 1 milímetro, então eu vou tentar alterar e otimizar essa estrutura, essas espessuras para chegar a um componente que seja melhor estruturalmente falando. Ou até mesmo a otimização, trabalhando em curso, você já tem trabalhado com materiais compostos, né? Quantas camadas será que eu tenho que usar no meu laminado? Será que 5 camadas, 10 camadas, 15 camadas? Quanto que é suficiente para utilizar? Então, tem várias técnicas aí no HyperWorks, que é uma software, mas em qualquer software aí, a grande maioria dos softwares hoje de simulação já contempla algum método de otimização também, né? Então, com a otimização estrutural, o que a gente está procurando? A gente quer obter melhor desempenho da estrutura. Mas não só isso, né? A gente realmente vê que a otimização estrutural sempre, eu quero só diminuir ou reduzir a massa do meu componente. Lógico que isso é um dos itens que mais vão ser afetados, né? O próprio desempenho da estrutura, seja a massa. No caso do design, por exemplo, é um dos mais diretos, né? Eu quero aumentar minha eficiência estrutural. Então, lá eu vou tentar reduzir a massa da minha estrutura, da estrutura da minha aeronave. Mas não só isso, tá? A gente tem a questão de melhoria de desempenho, mas também a gente acaba vendo que pela otimização eu acabo conseguindo reduzir o número de ciclos de tentativa e erro, né, que eu vou ter no meu projeto. Então, ao invés de eu ficar lá, eu mudo uma espessura do meu modelo, tento rodar de novo, vejo se melhorou ou piorou. Melhorou um pouquinho, mas ainda não passou. Eu vou lá e mudo de novo. Então, ao invés de eu ficar fazendo essa tentativa e erro, esse processo manual, eu vou tentar automatizar isso através da otimização. E com essa automatização, um dos efeitos que ela traz também é a questão de um menor tempo para eu obter uma solução. Então, eu acabo chegando em uma solução melhor com um tempo mais curto do que se muitas vezes eu ficasse lá mudando os parâmetros do meu modelo, um por um, na mão, e avaliando se isso está melhorando ou não a solução. Tá? Então, eu vou conseguir chegar numa solução melhor, né, em um tempo reduzido. Aqui, só um exemplinho mostrando um ciclo de melhoria, né, que a gente fez aqui usando a otimização. Esse aqui é o componente original, então ele tinha algumas leituras aqui que dá para ver. E aí o que a gente faz em geral? A gente faz o seguinte: esquece tudo que eu tenho aqui pré-definido, todas as nervuras que eu tenho, todas as exposições, esquece isso. Eu vou definir aqui o package, qual é o volume de projeto que eu posso trabalhar. Dentro desse volume de projeto que eu tenho, lógico, eu tenho regiões que eu não posso mexer, então eu também defino essas regiões como regiões que não vão ser mudadas durante o projeto. E aí eu vou fazer aqui, baseado em todos os carregamentos que eu tenho, então vem lá no grupo de cargas do meu time, eu vou receber os carregamentos que eu tenho. A partir disso eu vou fazer aqui uma otimização. Essa otimização ela vai mostrar o que para a gente? Quais são as regiões que eu precisaria mesmo ter material e quais regiões eu não preciso ter. Então, se vocês olharem, por exemplo, essa região no meio aqui comparada com o original, vocês vão ver que na verdade não tinha necessidade de ter material naquela região. Justamente naquela região tinha mais material. E aí eu faço essa primeira etapa aqui. Vou gerar um novo conceito. Então, imagina que vocês estão aí no começo do projeto de vocês. Vocês têm muitos componentes que ainda não estão definidos. Vou fazer essa otimização. Vou gerar um novo conceito. Aí sim, nesse novo conceito, vou fazer uma avaliação mais detalhada, mais rigorosa do meu conjunto. E aí, finalizando esse conjunto. Bom, focando um pouco mais em estruturas aeronáuticas aí, né? A gente vai pensar no caso de vocês, o que dá para fazer, o que a gente consegue fazer para deixar a nossa estrutura mais leve, a estrutura mais leve. Né? Então, o que eu posso aliviar, o que eu posso mudar, é material, então, quais materiais que eu posso usar? Eu vou usar balsa, eu vou usar material compósito, qual espessura que eu vou usar para cada um dos materiais, que espessura de chapa eu vou precisar. Tem algum conceito que eu consigo mudar? Será que eu posso explorar uma outra forma de criação ou uma outra forma de manufatura? Né? A gente está falando cada vez mais de impressão 3D nesses novos conceitos, então é um outro conceito para explorar. Será que eu posso usar uma forma diferente ou não? Pelo regulamento eu já estou no limite do meu componente. Então, todas essas perguntas a gente acaba trazendo durante esse processo de criação. Então, por exemplo, novos conceitos, né? O que eu consigo mudar, por exemplo, no design do projeto de uma nervura. Então, eu tenho lá o meu modelo da asa, ele é todo nervurado, tem as longarinas,
E eu tenho uma série de carregamentos de pressão que eu vou aplicar nesse conjunto. Ah, mas o que será que eu consigo alterar na estrutura? Onde é que eu posso aliviar essas nervuras para tentar deixar ela mais leve, por exemplo? Tá? Então, basicamente, esse aqui é o conceito da otimização topológica. Isso aqui, só deixando claro, um conceito. Não significa que eu vou pegar e eu vou colocar exatamente do jeito que está aqui, mas isso aqui está me indicando quais são as regiões que são mais críticas e quais são as menos críticas do meu projeto. Então, eu consigo aqui aliviar esses componentes, essas nervuras, removendo o material de onde não é tão necessário. Material. Ah, que material que eu vou usar? Vou usar uma balsa, vou usar um divinicel, honeycomb, carbono. O que eu posso usar em cada um deles? A gente pode até explorar diferentes tipos de materiais durante esse processo de otimização. Então, essa é uma outra abordagem que a gente pode ter. Então, aqui, até uma das formas que a gente tem de estudar, por exemplo, material compósito. Né? Então, eu tenho aqui uma viga, simplesmente uma viga com uma flexão e uma torção aplicada. Então, tem uma metodologia que a gente pode aplicar, que a gente pode, primeiro, mudar aqui a espessura de cada uma das camadas. Isso aqui está mostrando em quais regiões eu vou precisar de mais camadas de 0 grau, mais camadas de 90 graus, mais camadas de 45 e menos 45 graus. Então, para cada uma das direções de compósito de fibra que eu tenho, eu vou definir aqui. E depois, tendo essas regiões, aí sim eu vou dizer, olha, mas para essa região aqui eu preciso de uma espessura maior ou menor. Então, nessa segunda etapa eu estou definindo quantas camadas efetivamente eu vou precisar em cada uma daquelas regiões. E no final a gente tem aqui o que a gente chama de shuffle. Porque eu tenho lá minhas, vamos dizer que eu preciso de 10 camadas a 0 grau, 6 camadas a 90 graus, mais 8 de 45 e 8 de menos 45. Mas qual que é a ordem ideal de eu empilhar cada uma dessas camadas? Então essa é outra coisa que a gente pode avaliar aqui, que a gente chama de shuffle. Então como é que eu defino a ordem ideal de cada uma das camadas no luminar? Ah, eu vou colocar todas 0 grau juntas? Não, dependendo do caso, eu vou ter vários problemas quanto a isso. Então eu posso controlar essa distribuição também. Bom, eu comentei com vocês, cada vez mais a gente tem disponível a tecnologia da impressão 3D, manufatura aditiva, né, o ALM, e esse tipo de manufatura já está sendo usado em algumas empresas para manufatura do comercial mesmo. Então, se vocês pegarem, por exemplo, a Airbus já tem avançado bastante no uso dessas ferramentas, principalmente porque a indústria espacial, em geral, é uma indústria com um volume de produção bem menor. Se pegar uma automotiva, eu tenho vários milhares de carros por mês que eu vou fabricar. Já na aeroespacial, um número bem menor. Então, esse tipo de tecnologia, aliada com otimização, ela permite a gente criar formas que antes seriam impensáveis. Se eu fosse fazer um componente desse tipo aqui, usinado, por exemplo, eu não conseguiria fazer. Então, essas tecnologias de manufatura aditiva também ajudaram bastante no desenvolvimento da questão da otimização, da aplicação da otimização nessas estruturas. Então aqui uma massa, uma redução de massa bem grande, com um projeto otimizado aí, que é manufatura aditiva. Então alguns estudos que eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de aplicações que a gente tem tido em geral na indústria aeroespacial, e são aplicações feitas em projetos de aeronaves comerciais aí, mas todos esses conceitos que eu estou comentando aqui, vocês conseguem aplicar da mesma forma no avião de vocês. Então, lógico, numa escala reduzida, em materiais diferentes, mas é o mesmo conceito. Então, um exemplo aqui é a otimização de nervura de asa. Então, aqui foi feita uma otimização já não tanto do conceito da nervura, mas sim, por exemplo, cada uma dessas nervuras é feita aqui por vários painéis, cada um com uma espessura distinta, uma espessura diferente. Então eu tenho lá, vamos chutar ali, comentando 40 variáveis de diferentes espessuras. Então imagina que cada um desses painéis aqui pode ter uma espessura diferente, vai ser usinado nesse caso aqui. E o que a gente fez nesse estudo? Eu tenho essa nervura que eu preciso otimizar, então eu tenho essas 40 variações de espessura que eu posso ter ao longo da minha estrutura, e eu tenho que avaliar ela para alguns critérios. Então eu tenho lá casos estáticos, eu tenho casos de flambagem, e eu tenho que avaliar, por exemplo, a tensão em cada região dessa nervura, e a questão de flambagem, que é uma margem de segurança, né? O senhor comentou.
ter uma margem mínima de segurança que eu preciso ter para esse componente. E nesse caso é um material alumínio. O que foi feito aqui? Foi feita uma otimização relativamente simples, que é simplesmente variar a espessura de cada uma daquelas regiões. Então o modelo baseline, que a gente chama, o modelo original, ele tinha aí por volta de 100 kg, tá, de massa, só que ele não estava atendendo aqui os requisitos de projeto. Ou seja, quais eram os requisitos lá? Se vocês lembrarem, eu estava falando na questão da própria tensão do material e na questão da plombagem. Então, esse primeiro baseline em alumínio estava uma massa de 100 kg, só que com as restrições de requisitos de projeto não estavam sendo respeitados. Né? Então, eu estava tendo o que a gente chama aqui de violação. Então, 80% acima alguns daqueles critérios ali do projeto. E aí, depois da otimização, o que foi feito? Né? Mudando as espessuras de cada uma daquelas regiões, imagina que no caso de vocês poderia ser a própria espessura das nervuras. Né? Eu consegui chegar aqui nos mesmos 100 kg, só que agora respeitando todos aqueles requisitos de tensão e flambagem do modelo. Então, essa nova abordagem aí, ela ajudou bastante a reduzir esses ciclos, né, de tentativa e erro, porque o projeto originalmente, como é que se resolvia um problema desse? Eu tinha um problema de flambagem, um problema de tensão naquela nervura. O que eu tinha que fazer em termos de modelo até, no problema? Eu tinha que mudar cada um dos modelos na mão, e testando. Lógico, o engenheiro do componente, ele tem lá uma certa experiência, ele sabe algumas regiões são mais críticas ou menos críticas, mas no fundo o que ele tem que fazer é mexer e mudar, alterar na mão. Então, essas metodologias de otimização, elas ajudam porque elas diminuem esses ciclos, né, de tentativa e erro, que acaba agilizando mais esse processo. Então, acaba sendo mais rápido a adoção ou a solução desse problema. O segundo exemplo aí que a gente aplicou foi na estrutura do pilone do motor. Então, o pilone é a estrutura que faz a conexão, né, nesse caso, da asa e do motor da aeronave. Então, essa estrutura aqui, na verdade, tem uma estrutura externa e essa carenagem que vai por fora. Então, essa daqui é só exemplificando, né, como que é mais ou menos a estrutura interna. A mesma coisa, essa estrutura é composta por vários painéis aqui, né, que são uma estrutura basicamente usinada, e tem algumas nervuras aqui internas também. Então, nesse caso aqui, ó, a gente trabalhou com 100 variáveis espessura. Então, imagina que essas regiões aqui, cada uma das regiões aqui com espessuras distintas, era uma variável de projeto da otimização. E aí tinha por volta de 100 casos de carga. Isso é um número bem comum, né? Ter um número grande de casos de carga no projeto das aeronaves. E a mesma coisa, né? A gente estava avaliando a tensão e a flambagem dessas estruturas, desses painéis. E ao mesmo tempo, nesse caso aqui, a gente fez um estudo também com alguns materiais diferentes. Então, por isso ser uma estrutura bem requisitada, solicitada, né? A gente fez um estudo aqui usando aço, titânio e alumínio como materiais possíveis. Então a gente basicamente fez 3 estudos diferentes aqui. Então a estrutura baseline em aço, aqui valores, tá? Não são valores exatos, não são os valores reais, mas só na ordem de grandeza, só para vocês terem noção da ordem de grandeza. Então o baseline em aço estava com 200 kg, uma estrutura bem, bastante massa aqui, só que respeitando todas as exceções. Então era um modelo que estava atendendo todos os requisitos de projeto. E aí, com a otimização, o que aconteceu? A gente conseguiu reduzir aí para 150 kg, usando a mesma metodologia, né, que eu mostrei anteriormente, tirando aí 25% de massa, e ainda assim respeitando, ou seja, ainda tinha uma gordura, ainda tinha margem de segurança em algumas regiões que a gente conseguiu reduzir e equalizar no projeto final. Bom, e aí depois a gente fez o mesmo estudo, começando com aço, depois começando com titânio, mudando o material, né, para titânio, então tem uma outra relação de resistência e massa, e densidade, e o alumínio também. Nesse caso aqui, o estudo de alumínio no final acabou não indo muito para frente. Por quê? Porque essa região do pilone, por estar em contato com o motor, vai ter uma região termicamente afetada muito grande. Então o alumínio teria alguns problemas aí de decadência de propriedades. O outro estudo de caso que eu queria trazer para vocês, aí já de fora, né, da Boeing, foi o estudo de otimização do bordo de ataque das nervuras. Então, como foi esse estudo? Foi feito um estudo de otimização envolvendo, na verdade, várias etapas de otimização, não uma só. Primeiro, a otimização topológica, para ajudar a definir aqui, ó, o que a gente chama de caminho de carga. E quais são as regiões que eu preciso ter material e onde eu posso aliviar o componente.
A partir disso foi gerado um segundo modelo, e nesse segundo modelo foi feita uma otimização aqui, aí sim, para definir qual que é a espessura ideal para cada região, para cada painel aqui da nervura final do bode de ataque. Então, com esse estudo aqui, ó, e foi um estudo até relativamente rápido e tal, o pessoal, na verdade é uma empresa que fornecia a Traboing, ela fez esse estudo, ela começou os estudos em março de 2005, e já em janeiro de 2006 eles conseguiram chegar numa solução mais leve, num tempo bem, para quem trabalha com esse tipo de estrutura, num tempo bem curto. Então, basicamente é sair um pouco da caixa, né? Então, sair daquele design mais tradicional. Lógico, tem alguns casos que o design tradicional tem que estar lá porque tem vários motivos para ele ser dessa forma. Mas tem outros que não. Eu consigo sair desse design mais tradicional e, através da otimização, chegar num conceito mais eficiente. O mesmo tipo de estudo foi feito depois com a própria Airbus também. Então, a ideia foi a mesma. A otimização aqui do board de ataque, da nervura. Eu vou começar aqui com uma otimização topológica, então eu fechei aqui, eu fecho toda a minha nervura e deixo a otimização mostrar, de acordo com os carregamentos, lógico, eu tenho lá expressões aplicadas na nervura, eu vou determinar qual é a forma ideal dessa estrutura, que regiões eu posso manter o material ou eu posso remover o material, chegando num design novo, né, num design otimizado. Esse design aqui, ele vai ser feito depois de uma segunda etapa de otimização, e aí melhorando. Então aqui seria, nessa primeira etapa aqui, é mais conceitual mesmo. Eu quero definir qual que é o conceito otimizado. Aqui não, aqui eu já estou falando em detalhamento. Então eu tenho uma estrutura já definida, só que agora eu quero fazer o acerto final. Quais são as espessuras ideais em cada região. Nesse caso aqui da Airbus, eles conseguiram uma redução de massa de 500 kg no conjunto aí do board de ataque. E a metodologia foi basicamente a mesma, aplicada no conjunto. Isso aqui é só um mockup, na verdade, da nervura otimizada. É uma nervura bem grande, no caso do A380. Na verdade, o penúltimo é de uma hinge de porta aqui. Então, essa estrutura aqui é uma hinge, uma dobradiça. Basicamente, essa dobradiça, o pessoal de desenvolvimento desse produto, o que eles fizeram? Foram lá, desenvolveram esse produto, fizeram o melhor possível, né? Chegaram numa dobradiça aqui de 9,5 kg em mais ou menos 3 meses de desenvolvimento. Bom, quando a gente bate o olho e olha essa estrutura, a gente fala, pô, tá bem aliviada, tá bem com bastante alívio, né, nessa estrutura. Só que na verdade, nem sempre, quanto mais alívio, vamos dizer assim, é melhor a estrutura. Então, foi feita o quê? Uma otimização, de novo, né? Uma otimização conceitual que mostrou para a gente quais as melhores regiões de eu remover material dessa estrutura sem perder muito a rigidez do componente. E aí, o resultado final aqui foi essa estrutura, que comparado com aquela, ela tem um conceito bem diferente. 7,5 kg, teve uma redução aí grande, e foram levadas aí 3 semanas para o desenvolvimento desse componente. Então, é um conceito diferente, mas é um conceito mais eficiente, né, e que foi utilizado aqui, nesse caso, e menos tempo também para desenvolver. Só por último, para finalizar, o último caso que eu queria mostrar para vocês é a estrutura aqui de um suporte de antena. Então, essa Huawei é uma empresa de fabricação de satélites, né, e nesse caso, o objeto de estudo foi só esse suporte aqui dessa antena do satélite. Então, o projeto original desse suporte é um projeto mais tradicional, mais clássico, aí, com placas aqui se não me engano, era alumínio mesmo, uma massa de mais ou menos 1,6 kg, e um comportamento em termos de estáticos, né, e de frequência. E o que foi feito? Foi proposto um novo design aí usando essas técnicas de otimização. Nesse caso, partindo daquela estrutura, os mesmos requisitos, os mesmos critérios, a massa que caiu para menos de 1 kg nessa estrutura, e o comportamento em termos de tensão e de frequência foram bem semelhantes, foram bem próximos ali, ficaram dentro do esperado. No final, o que foi feito com essa estrutura? Eles utilizaram impressão 3D, né, manufatura aditiva.
para fabricar esse componente e depois fazer todos os testes e validações desse componente. Então, esse é um dos estudos mais legais que a gente tem, que mostra essa combinação das duas coisas, né? A tecnologia de otimização e as tecnologias de manufatura aditiva, que estão cada vez mais comuns hoje. E aí, só para finalizar, eu estou aqui também para comentar com vocês, mostrar para vocês o que a gente está trazendo do desafio Altera com a SAE. Então, basicamente, esse desafio, ele está mirando aí vocês, as equipes do Aerodesign, e a ideia é tentar que vocês, utilizando os nossos softwares, né, utilizando o nosso pacote, o HyperWorks, como é que vocês conseguem melhorar o projeto de vocês do Aerodesign. Então, melhorar o avião de vocês, focando principalmente, né, quando a gente fala em otimização estrutural, a gente está pensando basicamente na eficiência estrutural e isso acaba afetando também a carga paga máxima que vocês vão poder conseguir carregar. Então, a ideia é vocês, utilizando as nossas ferramentas, mostrarem para a gente como vocês utilizam as nossas ferramentas para melhorar o projeto de vocês, seja para ganhar pontos, seja para reduzir a massa, enfim. São esses os critérios que a gente vai acabar avaliando. Então essa é uma competição, é um desafio que ela vai correr em paralelo com a competição, tá? Não é necessariamente quem vai ganhar o SAE Design que vai ganhar, não é essa a ideia. É um desafio aqui para todas as equipes, todos vocês podem participar. As inscrições aqui vão até maio, muitas de vocês já devem ter visto, já foi divulgado. Quem vai participar da classe de acesso vai poder participar do Eu acho que sim, vocês vão poder participar, ter acesso às ferramentas, mas não vai ter direito à premiação. A premiação do fundo lá, que teve o troféu e o prêmio financeiro é para as equipes do artesão. O torneio de acesso vai ter acesso às ferramentas para poder desenvolver também o processo, porque a gente tem isso aqui, é conhecimento, e o conhecimento também dá para a pessoa de acesso. Porque não teria acesso, só que é provavelmente só certificado. Vai ter essa questão de se inscrever, ter o treinamento, Bom, em termos do desafio, o que a gente está altera, o que a gente está entrando, né? Além dos próprios prêmios, lógico, a gente tem aqui dois troféus, né? Para primeiro e segundo lugar, então a gente vai basicamente reembolsar as despesas que vocês apresentarem para a gente, né? Quem ficar em primeiro e segundo. E a gente está fornecendo treinamentos, basicamente treinamentos online. Então já começaram, para quem já escreveu, na verdade já está acontecendo isso, né? A gente até divulgou nos próprios canais de divulgação da competição. Então isso já está acontecendo, já começaram alguns treinamentos nessa semana que passou. Essa semana vai ter treinamento de HyperMesh, HyperView e OptiStruct. E na outra semana eu vou estar participando de um treinamento de otimização com OptiStruct. Então, esses treinamentos, vocês podem se inscrever, muitos de vocês já se inscreveram. Mesmo quem não conseguiu se inscrever, a gente vai disponibilizar também as gravações desses treinamentos online, posteriormente para quem tiver interesse. Então, vocês podem participar. Só a questão da premiação que a gente... Eu vou tendo essa questão da competição de acesso mais no final, quando já tinha meio fechado esse desafio. Então, vocês vão até poder participar, mas para concorrer mesmo, só as equipes que estão na competição mesmo. E aí, além dos prêmios, aí a gente tem uma divulgação, aqui uma referência do nosso blog, né? A gente tem um blog acadêmico, depois eu faço para vocês certinho os endereços. A gente vai ter um livro aí, o currículo de cada um dos integrantes da equipe que vencer, né? A gente vai divulgar com o e-mail dos nossos clientes. Então a gente tem uma base de dados clientes bem grande e é legal os integrantes que vencerem aí vão ter essa divulgação entre a nossa base de dados. E um troféu aí também para o professor orientador, que também tem a missão de ajudar vocês. Bom, a gente tem aí alguns canais, né, no Facebook, Twitter, se vocês quiserem seguir, é só procurar o Altera Brasil. Então a gente também vai estar sempre divulgando as informações nesses canais também. E se vocês tiverem alguma imagem, alguma foto interessante aí que vocês queiram compartilhar, pode usar aí a hashtag desafio Altera Brasil. Basicamente é isso. Obrigado aí pela atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, seja desses projetos, aplicação da otimização mesmo,
Fiquem à vontade de perguntar, seja agora, depois do evento também. E para quem está participando aí, boa sorte no desafio e na competição também. Obrigado, pessoal.